O Vinícius Silva falou aqui, ó. Boa noite, o Sérgio nos inspira. Como argumentar a pergunta? Por que gastar bilhões para buscar vida em Marte, ao invés de usar grana para cuidar da nossa aqui na Terra? Sempre escuto esse tipo de coisa. Isso, mas o problema é que eu vou deixar ele responder, mas eu fico indignado porque esse argumento serve pra qualquer coisa. Por que você vai fazer tal coisa se precisa salvar a vida, né? Investir em satélite de internet se você pode construir hospital. Por que você vai fazer pizza se você pode fazer pão e mata a fome de mais gente? Vai agora, eu tá indignado. Mas... Não, essa pergunta é a pergunta que surge direto. O pessoal fica, não, por que a NASA tá gastando lá 3 bilhões pra ir procurar a vida em Marte e tem gente aqui na Terra passando fome pra caramba? Cara, existe um negócio que a gente chama spin-off. O que é o spin-off? O dia que o cara resolveu fazer esse garfo aqui, ele precisou o design, ele precisou moldar esse plástico, moldar isso aqui. Tudo isso que ele aprendeu aqui, ele não aplicou só nesse garfo. Ele aplicou em milhares de coisas que a gente usa hoje. Quando o homem foi pra Lua, os caras desenvolveram caneta esferográfica. É mesmo? Desenvolveram um monte de coisa. Caneta que escrevia porque a caneta tem que escrever assim. O cara tinha que escrever aqui. Como quase que... Então, cara, teve muita coisa. Relógio de digital, essas coisas, entendeu? Travesseiro da NASA. Travesseiro da NASA veio depois, isso aí. Ou seja, colocar um computador que antes ocupava uma sala dentro de uma nave. E por que o cara fez isso? Porque hoje, cara, você tem um celular aí no seu bolso. Entendeu? Porque se não fosse o cara lá atrás... E no caso da astronomia, eu falo o seguinte, cara. A câmera do celular é um sensor que a gente chama de CCD. Ele foi desenvolvido na astronomia. Ele foi desenvolvido na astronomia. Porque o sensor que vai... Não é qualquer câmera que vai no telescópio para tirar foto. Os caras desenvolveram esse sensor chamado CCD para fazer as imagens. Ele era grande e tal. O pessoal diminuiu ele e enfiou ele aonde? No seu bolso. Outra coisa, você vai sair da sua casa e vai para tal lugar. Você vai lá no Waze da vida, você vai lá no Google Maps e você tá usando o quê? O satélite que a gente gastou bilhões para colocar lá para te ajudar, entendeu? Que na teoria não tá matando a fome. Não tá matando a fome, mas ele não foi feito para matar a fome. Mas aí então, vamos para a parte da fome. Plantações hoje. Nenhuma plantação hoje sobrevive sem um sistema de satélite. As colheitadeiras que rodam aí no Mato Grosso todo, todas elas são guiadas, todas elas são monitoradas por satélite, porque se aquela colheitadeira andar a cada dia 100 metros a mais, aquilo ali vai causar um prejuízo de não sei quanto. Entendeu? Então os caras fazem o traçado do jeito que eles vão colher e tudo mais, é tudo calculado por satélite. Elas têm um sistema de GPS delas, é super preciso para elas andarem daquele jeito. Minério de ferro, que é tirado lá de Carajás, por exemplo, aqueles caminhões todos, a movimentação deles é estudada por GPS para você não perder. Porque se um caminhão daquele atrasa um pouquinho, o somatório de tudo isso vai dar muito problema lá na frente. Outra coisa, aonde plantar? Então o cara tá falando de comida, eu vou falar de comida. Aonde você vai plantar o arroz? Você precisa do satélite, cara, porque é ele que vai indicar qual que é o melhor terreno para você plantar. Aqui chove mais, aqui chove menos, aqui a temperatura é tanto, a umidade do ar é tanto. O arroz só nasce numa determinada condição. Então você precisa disso. Isso que eu tô falando assim, específico de comida, que foi o que ele falou. Mas fora isso, tem os spin-offs que a gente fala, que é, por exemplo, cirurgia da catarata. Foi desenvolvida na Estação Espacial. Por quê? Porque a Estação Espacial ela é um excelente laboratório, cara. Primeiro, ela está fora da Terra, então tem vários efeitos que a gente tem aqui na Terra, no nosso laboratório, que a gente não tem lá. Magnetismo, radiações diferentes, variação de temperatura muito grande. Micro-organismos? Tem menos? Tem menos também, é um ambiente muito mais limpo e tal. Então, por exemplo, cirurgia de catarata é um negócio que foi desenvolvido dentro da Estação Espacial, que hoje, cara, salva muita gente por aí. É feita, né, praticamente, é feita de graça aqui no Brasil para milhares de pessoas. Então, o programa espacial, embora tenha coisas que possam parecer muito longe da nossa realidade, não é, cara. Tem muita coisa que a gente usa e a gente nem sabe, entendeu? Uma coisa independe da outra, né? Não é porque nossa, estamos gastando esse dinheiro que vamos deixar de gastar em outra... Não tira a responsabilidade de resolver o problema da fome. E outra coisa também, que o pessoal fala muito isso, falando assim, cara, porque a NASA tem uma grana infinita. Não tem, pessoal. O orçamento da NASA, ele gira na casa dos 20 bilhões de dólares. Esse é o orçamento.
20 bi. O orçamento das Forças Armadas Americanas gira na casa dos 700 bi. Nossa, eu ia falar que era o dobro. Então, cara, chega pro cara lá e fala assim, por que você tá desenvolvendo esse avião aí com esse míssil, em vez de estar matando a fome da galera? Mas pegam no pé do programa espacial, cara. Cara, eu não entendo isso. É 20 bilhões, não é nada, cara. O orçamento da NASA hoje é muito pequeno mesmo. Se comparado com o PIB americano, é muito pequeno. Ele já foi grande na época do programa Apollo. Hoje ele é muito pequeno e o orçamento das Forças Armadas é gigantesco. Os caras treinam lá no meio do deserto americano, cara. Eles gastam bilhões por dia, só treinando, só dando tiro em pedra, em areia. Mas, é isso aí, porque os Estados Unidos estão envolvidos em guerra e tal. Eles têm a justificativa deles, entendeu?